A Liga Acadêmica de Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria da UFRN Grupo SAFE foi fundada em 2017, idealizada pela docente doutora Silvana Alves Pereira, e trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, não religiosa, apartidária, a qual desenvolve atividades voltadas para as vertentes de extensão, pesquisa e ensino, com sede na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e colaboração com discentes e docentes da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Facisa, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. A Liga objetiva integrar ações de pesquisa, ensino e extensão voltadas ao manejo do paciente neonatal hospitalizado na Maternidade Escola Januário Cico e na Maternidade e Hospital Universitário Ana Bezerra. Além disso, busca promover atividades que envolvam a comunidade, desenvolver cursos, elaborar artigos e contribuir para a ampliação do conhecimento dos ligantes. Por fim, a Liga visa também estimular o desenvolvimento de pesquisas e a escrita de trabalhos científicos. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da percepção visual para estímulos sociais em bebês prematuros, né, durante a primeira infância. Como já foi apresentado, né, meu nome é Valéria Azevedo, e aí a gente vai discutir um pouquinho desse tema, começando falando que os bebês, apesar de terem uma imaturidade cortical, né, áreas corticais imaturas, e, consequentemente, uma limitação nas habilidades visuais, os bebês eles já nascem com uma predisposição a estímulos faciais, a estímulos que são semelhantes ao rosto humano. Isso por um mecanismo inato, né, de que o bebê ele também já começa a aprender sobre a sua face, né, ainda na vida intrauterina. Então, essas habilidades de reconhecimento e preferência por face, ela é essencial para a interação da criança no meio, né? No meio em que ele vive, no meio em que ela vive. E isso com base em dois mecanismos, né? Que norteiam essa preferência por face desde o nascimento. Então, a gente tem um mecanismo que se chama CONSPESC, que é um mecanismo subcortical, no qual a criança ela já nasce com essa predisposição inata a preferir estímulos semelhantes à face humana, né? E à medida que essa criança ela vai sendo exposta a outros estímulos faciais, a estímulos de face, após o nascimento, ela começa a passar por um período de aprendizado, um aprendizado cortical, que é denominado Corlem. E a partir daí, ela vai aprendendo com essa face, perdendo o interesse por esses estímulos. As faces, elas são codificadas de forma diferente de outros objetos. Então, ela permite uma rápida codificação. O bebê prematuro, ele está inserido num ambiente estressante, muitas vezes essa criança ela é privada de estímulos sensoriais, né, que são importantes para o seu neurodesenvolvimento. São crianças que são muito manipuladas, são um ambiente que é rico em ruídos de movimentação, que altera esses mecanismos sensoriais. Essas crianças também passam por procedimentos dolorosos, né? Além disso, algumas terapias, como por exemplo a fototerapia, é necessário também a privação visual. Então, essa criança ela também tem essa privação ainda lá na unidade de terapia intensiva. E isso pode interferir, pode alterar esse processo, né, de reconhecimento, de preferência por estímulos sociais, por estímulos de face. Essa criança, esse bebê prematuro, né, ele é também um bebê que é privado, né, da face da mãe, da face dos familiares. É um bebê que ele está exposto mais rapidamente, né? Ele saiu, mas nasceu precocemente e ele é exposto a estímulos de face
do pessoal que trabalha na unidade de terapia intensiva, né? E aí, todos esses fatores, eles podem interferir nesse processo de reconhecimento de estímulos faciais, de preferência por estímulos sociais, por estímulos semelhantes à face, né? E interferir nesse processo, nesse mecanismo cortical, subcortical, que a gente estava discutindo anteriormente. E aí, o bebê prematuro, eles passam, como eu falei, longos períodos na unidade neonatal. E esse ambiente, ele é desfavorável, né? Ele contribui para esse atraso no neurodesenvolvimento típico, no processamento facial multimodal, e isso repercute, né, nas interações sociocomunicativas, né? Então, uma série de estudos, né, utilizando métodos psicofísicos, começam a estudar, né, principalmente bebês termo inicialmente, essa preferência por estímulos sociais. E o bebê prematuro, ele se coloca como um bebê de risco, né, para uma alteração nesse processamento, nessa preferência por estímulos sociais, uma vez que ele está num ambiente que é desfavorável, né, e que contribui para que ele não tenha, né, esses estímulos, né, ou tenha estímulos exacerbados, né, um aumento de estímulos sensoriais rapidamente, né, precocemente. E aí, nessa perspectiva, né, nós publicamos um artigo e a gente comparou, né, esses estímulos faciais em bebês prematuros e em bebês termos. A gente precisava entender se esse processo, se esse mecanismo cortical e subcortical, ele era semelhante, né, nos bebês que nasciam termo e nos bebês que nasciam prematuro, né? Os bebês termos tinham longos estudos, né, vários estudos na literatura que comprovava que logo após o nascimento ele ia perdendo essa preferência por face, né, mas que ele preferia sim estímulos de face a outros estímulos. Então nós utilizamos placas, né, uma plaquinha que tinha um estímulo semelhante à face humana, então olho, nariz e boca, né, e uma outra placa que tinha os mesmos elementos, mas de forma desconfigurada, né? De forma desalinhada. E a gente apresentava esse estímulo no campo visual do bebê e observava se ele fixava, se ele acompanhava esse estímulo, né? Se ele preferia esse estímulo. E o que nós observamos é que os bebês prematuros, eles reconhecem o estímulo de face, mas ele não tem essa preferência por estímulos faciais, diferente do bebê termo, né? Que preferiam o estímulo de face à face desconfigurada. E isso está relacionado totalmente a essa interrupção da vida intrauterina, né? Esse processo no qual o bebê ele começa a aprender sobre a face, colocando a mãozinha no rosto ainda no útero. Então, essa interrupção precoce interferiu nessa preferência por face logo após o nascimento. E aí a gente observou essa diferença nos dois grupos, né? Isso com um teste psicofísico. E aí, uma série de estudos, né, começou a utilizar o rastreamento ocular, que é o eye track, para observar qual o interesse dessa criança em relação a estímulos faciais. Então, a gente tem alguns estudos que buscam entender se essa criança, a termo, né, se essa criança, em relação ao seu neurodesenvolvimento, ela prefere esses estímulos faciais a outros estímulos, né? E aí, esse desinteresse por figuras sociais, ela pode ser um sinal de comprometimento social, que pode ser identificado por meio do rastreamento ocular em crianças nos primeiros meses de vida pós-natal. Isso porque começou-se a discutir, a pensar na possibilidade de que crianças que estavam dentro do espectro autista, que é uma alteração comportamental, no qual a criança ela tem uma alteração nesses aspectos comportamentais sociais, uma criança que apresenta
uma diferenciação, né, um não interesse por estímulos sociais, pode ser uma criança que tem um indicativo, né, um risco para o desenvolvimento do espectro autista. E aí o iTrack, ele surge como uma possível ferramenta de diagnóstico precoce, né, no qual, se a gente consegue identificar precocemente, né, que essa criança ela tem esse atraso, ela tem esse desinteresse por estímulos sociais, a gente pode intervir com protocolos assistenciais com estimulação precoce para que essa criança ela comece a trabalhar esses estímulos visuais, né? Então aqui eu trouxe uma imagem, né, apenas do rastreamento ocular, o eye track. Na verdade, ele faz a captação da córnea, né? E aí ele observa e quantifica, né, para onde que o bebê está olhando, a quantidade de fixação, ele me dá de forma quantitativa quantas vezes o bebê olhou para aquele estímulo, se ele preferiu ou não, e aí a gente tem esse estímulo sendo apresentado de diferentes formas. Então, eu posso colocar 2 estímulos pareados e observar qual a preferência dessa criança, para onde que ele olhou, se ele teve maior interesse, se ele fixou mais para qual estímulo, e aqui eu trouxe para vocês, né, o estímulo de face, que é o que a gente está utilizando na minha pesquisa de doutorado, e um estímulo semelhante à face, só que com os elementos desconfigurados, né, olho, nariz e boca. Aqui embaixo eu trouxe para vocês observarem, né, o olho do bebê, né, que é captado, que a gente utiliza para calibrar, para observar se a criança está de fato, né, e o aparelho está conseguindo registrar essa preferência do bebê. E a partir daí a gente vai conseguir identificar qual a preferência e a quantidade de fixação em determinados estímulos. Então, a gente tem uma variedade de estudos que utiliza não só estímulos faciais, mas que coloca outros objetos e analisa outras áreas de codificação de interesse dessa criança, né? Em relação à fase que essa criança está, em relação ao seu neurodesenvolvimento. E aí eu trouxe para vocês um dado interessante. Quando a gente pensa em rastreamento ocular, nem sempre a gente trabalhava no eye track nessa perspectiva de diagnóstico, nessa perspectiva de rastreio, né? Nessa perspectiva de identificar o interesse da criança a estímulos sociais ou a outros estímulos, né? O eye track, ele surgiu e ele teve o seu boom, né, na literatura e na mídia, em pesquisas de mercado, né, para saber o comportamento das pessoas em relação a interesse, a mercadorias que eram vendidas, ao interesse de determinado produto na mídia, ou determinados interesses em relação a gênero, a pessoas. Então, o eye track, ele surge, né, com essa possibilidade de identificar o que as pessoas têm muito mais interesse, qual é o interesse da pessoa naquele produto, naquela perspectiva que está sendo apresentada para ele, naquele estímulo que está sendo apresentado, e a partir daí eu posso pensar em logísticas de trabalho, né, e investir em determinado produto e outro não. E aí, observando que isso funciona muito bem, porque a gente consegue identificar qual o interesse, né, do indivíduo, em determinado produto, em determinado estímulo, eu posso, a partir daí, tirar e pensar em hipóteses e aí nortear, né, uma conduta, ou então nortear, no caso da mídia, né, no caso do mercado, que era o que estava sendo bastante utilizado, o eye track, produtos que venham a satisfazer a necessidade daquela população, né, daquele grupo-alvo que tinha sido, que tinha utilizado o eye track. E aqui do meu lado esquerdo, eu tenho estímulos que a gente utiliza, né, nas crianças, né, em nossas avaliações, para identificar se essa criança ela tem ou não preferência por estímulos de face. Então, eu coloquei um estímulo de face, né, no qual eu tenho um olho, nariz e boca, né, essa disposição, e um outro estímulo que é aquela face desconfigurada, né? E aí eu coloco essa criança, como eu mostrei na imagem anterior, frente ao estímulo e observo para onde que ela está olhando. Esse aqui é um dado real, né? Um dado do projeto que está em desenvolvimento.
E aí, como vocês podem observar, foi muito claro que a criança ela preferiu, né, o estímulo de face e ela ficou olhando aqui para o nariz. E nesse outro estímulo, né, embora ela tenha olhado aqui para esse estímulo que a criança ela observa contraste, né, porque o que a gente observa que a gente deve levar em consideração quando a gente vai apresentar um estímulo visual para a criança, né? O campo visual dessa criança, a gente contraste, né? Então, o branco e o preto são elementos que a criança, principalmente, né? A criança nos primeiros meses de vida vai preferir. Então, eu apresentei esses dois estímulos e observei qual que era, para onde que a criança olhava, a quantidade de fixação, né, sacadas que essa criança tinha, e a gente observa que mesmo ele tendo olhado para esse estímulo, né, ele ainda teve muito mais interesse, fixou muito mais o estímulo de face, né? E aí eu trouxe para vocês nessa perspectiva de que por que isso é importante, né? Por que a gente está querendo entender os aspectos de preferência por face em bebês, sobretudo em bebês prematuros, né? Porque a gente sabe que essas crianças, elas apresentam, né, um risco em relação ao comportamento visual, né, de preferência de face em relação aos comportamentos sociais, e a gente já tem estudos de rastreamento ocular em bebês com risco para autismo, né, termo, e aí eu trouxe isso para vocês de forma longitudinal, no qual a gente eles avaliaram, né, foi aqui o grupo de Jones e Klein, eles avaliaram crianças de 2 a 24 meses de idade e eles fizeram uma comparação de dois grupos. Então, a gente tem aqui o primeiro grupo, que são grupos de crianças que têm risco para o desenvolvimento de autismo, né, que depois, posteriormente, eles foram diagnosticados, né, com autismo, e é uma lacuna que a gente tem, é esse diagnóstico precoce, né, para o TEA, uma vez que esse diagnóstico ele é feito muitas vezes de forma tardia, né, até os 5 anos de idade. Então, a comunidade científica ela vem buscando alternativas para que esse diagnóstico ele seja cada vez mais realizado de forma de forma mais quantificada, né, de forma mais quantificada e também de forma mais precoce, né, para que essa criança ela comece a ser encaminhada para os serviços de referência e inicie os protocolos assistenciais necessários para contribuir com o seu neurodesenvolvimento. Nessa perspectiva, esse estudo ele trouxe uma comparação de crianças que tinham risco, que posteriormente foram diagnosticadas com TEA, e crianças que não tinham nenhuma alteração, né, mas que tinham a mesma idade, né? E aí, eles avaliaram de 0 a 24 meses, né? A gente observa aqui na linha horizontal, e na linha vertical a gente tem o número de fixação, né, o tempo de fixação no eye track, né? Em porcentagem, né, que vai de 20 a 100. E é nítido, né, é fácil de observar que a partir daqui dos 9 meses de idade, crianças com telas passam a ter um declínio da preferência por estímulos de face, né? Ao passo que crianças, aqui em cima a gente tem crianças com risco, tá? E embaixo crianças que posteriormente foram diagnosticadas. E aí a gente observa, né, que essas crianças, a partir dos 9 meses, ela tem esse declínio por estímulos de face. Ao passo que crianças que não têm risco para, né, TEA, crianças que têm a mesma idade e que não tem nenhuma alteração, né, elas apresentam o quê? O maior interesse ali por volta dos 3 meses, começa a ter, ela vai subindo o interesse, e esse interesse ele permanece constante, né? Tem uma leve queda, mas ele continua constante. Uma leve queda aqui por 8 meses, né? E ele permanece constante. Então, esse é o comportamento, né, descrito na literatura de crianças, né, que têm o diagnóstico de TEA ou que tiveram risco de TEA em relação a outras crianças com a mesma idade, né, nos primeiros 24 meses de vida que não tiveram diagnóstico de TEA. Um estudo desse em prematuros, com o mapeamento dessas crianças, né, em que momento que o bebê prematuro ele começa a ter esse declínio dessa preferência por estímulos de face,
ainda não se tem. O que a gente tem é estudos, né, que avaliam que essas crianças elas podem ter esse risco, porque tem essa privação. A gente precisa acompanhar essa criança, né, de forma longitudinal e comparar bebês prematuros, né, que a gente não tem bebês prematuros com risco para TEA, né? E aí a evidência mais forte, né, de risco para TEA atualmente é o fator genético, né, se tem um irmão com diagnóstico, ou crianças prematuras que tiveram, né, um ambiente desfavorável, porém não tem nenhum outro fator de risco para o TEA. Né? E essa é a perspectiva do estudo que nós estamos desenvolvendo. Né? A nossa proposta é justamente essa, é acompanhar essa criança, né, que nasceu prematura, que tem risco, né, de atraso, de alterações sensoriais, proveniente desse período em que essa criança está lá na unidade de terapia intensiva, né, e crianças que também são prematuras, que têm esse mesmo ambiente, porém também têm o risco de autismo. E a gente acompanha essa criança para ver em que momento ela tem esse declínio de preferência por face e a gente conseguir identificar, né, mais precocemente esse atraso, essa alteração nesses aspectos visos cognitivos, visual e cognitivo. E aí, isso a gente estava conversando só em relação o eye track, né? O rastreio ocular, se a criança fixa o olhar, se ela prefere ou não, se ela tem preferência por aquele estímulo, se ela visualizou e não teve interesse. Mas aí a gente também precisa pensar em relacionar esse estudo também com o que acontece a nível cortical, né? Então, a relação entre essa atividade neural e o processamento visual. E a gente tem alguns estudos que fazem referência a esse desenvolvimento, sobretudo em bebês que são a termo. Então, a gente pensa numa perspectiva de mudanças no comportamento do bebê que está diretamente conectadas às mudanças do seu desenvolvimento do cérebro. Isso a gente vem discutindo não só em relação ao processamento visual e preferência por estímulos faciais, mas em relação a todo o neurodesenvolvimento da criança. E a gente fala dessa modulação atencional e emocional, né, do processamento perceptivo, que é mediado por uma rede neural distinta. E aí eu trouxe aqui as duas redes neurais que são discutidas na literatura em relação a isso, né? E a primeira, ela reflete uma influência distal dessa rede de atenção frontoparietal, e a segunda, né, que ela reflete essa influência das estruturas cerebrais que são relacionadas à emoção, como a amígdala e o córtex orbitofrontal, no processamento perceptivo. E aí os bebês que são, né, que a gente já vem discutindo, trazendo para esses bebês de alto risco, os bebês prematuros, eles correm um maior risco de desenvolver problemas sociocomunicativos e atrasos de linguagem, né? Então os estudos eles já trazem essa referência de que é necessário uma atenção maior para que os bebês prematuros, eles tenham esse maior risco, né, de alterações e problemas sociocomunicativos. Atrelado a isso, né, crianças a termo que são posteriormente diagnosticadas por TEA, eles apresentaram esse declínio do olhar ao ver figuras sociais como figuras de face entre 2 e 6 meses de idade. O que não ocorre em crianças atípicas, né? Lembra lá daquele gráfico que eu mostrei anteriormente. E aí no bebê prematuro, como será que isso acontece, né? Será que esses bebês que nascem prematuros, que posteriormente foram diagnosticados com TEA, eles também apresentam esse declínio por figuras sociais? Em que momento isso acontece, né? Como que a gente vai interferir? E aí, para entender um pouquinho disso, para entender e relacionar essa preferência por estímulos visuais e entender o comportamento cortical frente a isso, uma das técnicas que pode ser utilizada é a FNIS, né? E aí associar isso com estímulos faciais. O FNIS é uma técnica, né, de espectro infravermelho proximal funcional. Então, ela me dá uma imagem funcional do cérebro. Essa técnica, ela observa, né, o aumento da oxigenação na região cortical e a gente associa isso frente a um estímulo. Então, eu apresento um estímulo para a criança e eu observo se houve mudanças corticais frente a esse estímulo. E essas mudanças corticais eu observo por meio do aumento da oxigenação, certo?
É uma técnica de neuroimagem. E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, né, um pouquinho de como que ela funciona. A gente tem uma figura da touca, né, que ela tem eletrodos, que tem receptores e que tem emissores, né, uma vez que a gente emite infravermelho, né, reação infravermelha. E ela vai me dizer, né, essas outras imagens são as áreas que são ativadas, né, que os estudos eles trazem principalmente as áreas occipital. Então, eu tenho um aumento dessas áreas no momento que eu apresento estímulos faciais. E aqui embaixo eu trouxe um estudo, né, que ele avaliou isso, né, em cortes em relação à idade, então de 4 a 8 meses, de 3 a 13 meses, de 12 a 16 meses, de 12 a 24 meses. E aí eu apresentei, eles apresentaram, né, no caso, estímulos audiovisuais, estímulos visuais. E eles viram quais áreas foram mais ativadas, né? Que regiões foram mais ativadas. E isso permite que você consiga identificar e mapear esse comportamento cortical. E é importante para que a gente entenda como que está funcionando esse comportamento cortical frente ao estímulo que eu estou apresentando para a criança, né? E esse é o estudo que nós estamos desenvolvendo. Entender um pouquinho desses mecanismos neurais que ocorrem no bebê prematuro quando apresentamos estímulos faciais, estímulos sociais. Então, a preferência dessa criança frente a esse estímulo social e o que acontece a nível cortical frente a isso. E aí, os estudos que fizeram isso com bebês termo, eles mostraram o seguinte, que os mecanismos neurais, né, de face, eles se tornam funcionais por volta de 5 a 8 meses de idade e que são lateralizados, né, no hemisfério direito do cérebro do bebê. Foi evidenciado também que entre 0 e 2 meses de idade, o bebê ele exibe uma seletividade auditiva não social, um efeito que persiste até os 4 a 8 meses, quando observamos em transição. Isso em bebês a termo, né? E que essas respostas cerebrais robustas, né, localizadas socialmente seletiva entre 9 e 24 meses de idade, a estímulos visuais, né? Então, eles trazem informações de como que seria, né, em relação à idade desse bebê, né, e o comportamento neural frente a esse estímulo, né, ao estímulo de face. E a ideia é que a gente consiga fazer isso também no bebê prematuro. E aqui eu trouxe uma foto, né, que representa o nosso experimento, no qual a gente coloca o bebê frente ao estímulo, né, com uma touquinha de FNIS e a gente registra de forma simultânea, né? Então eu quero ver qual a preferência do bebê, qual foi a preferência dele e o que aconteceu a nível cortical no momento em que eu apresentei esse estímulo. E a ideia é que a gente consiga comparar esses grupos em relação a bebês que têm risco para o TEA e bebês que não têm risco, mas que nasceram prematuros, né? E a gente consiga trazer novas evidências científicas, né? Para discutir esse desenvolvimento, né? Dessa percepção visual em relação à preferência por face nessa população. E aí eu trouxe aqui, ó, os estímulos, né? Uma outra análise que a gente fez de forma bem simplificada, né? De onde que o bebê estava olhando e a gente vê que esse comportamento é totalmente diferente, né? E cada imagem que eu trouxe também foram de bebês diferentes. E a gente consegue observar, né? É legal porque são duas técnicas que você utiliza, em que você consegue ver, né? De forma visual, né? Para onde que a criança estava olhando, o que aconteceu a nível cortical. E aí a gente vê, né, que essa criança ela olhou para os dois estímulos, mas aí, diferente daquele que eu mostrei anteriormente, essa criança ela ficou mais olhando, interessada por esse estímulo de face desconfigurada e de forma muito desordenada, né? Não ficou olhando para um lugar fixo. E isso pode ter diversas interpretações, né? E embaixo eu trouxe só para vocês terem uma noção de como que seria, né? O que eu vejo a partir do FNIS, né? Na primeira imagem a gente tem a disposição desses eletrodos, né? Receptores e emissores. Então, eu tenho
antes de analisar, eu preciso definir quais áreas eu quero observar a atividade neural. Feito isso, quando eu apresento o estímulo e eu vou registrar, eu já começo, eu já tenho, né, no meu software um programa que a gente já consegue identificar se ocorreu ou não um aumento da oxigenação ali naqueles eletrodos que a gente colocou, né, posicionou. Isso também me dá um sinal que eu posso analisar, né, que eu posso analisar separadamente, né, e fazer uma série de técnicas de processamento de sinais para avaliar se o comportamento neural desse bebê, né? Então, isso é o que a gente está investigando, que a gente está estudando em relação ao comportamento, né, de preferências por faces em bebês prematuros, em relação ao seu comportamento cortical frente a isso. E aí, tudo isso é importante por quê? Porque a partir desse protocolo de avaliação, né, a partir do entendimento de como que funciona o desenvolvimento dessa criança no primeiro ano de vida, né, nos primeiros 12 meses de vida, o comportamento cortical e a preferência por estímulos visuais e crianças com risco para TEA, a gente vai pensar em estratégias, em protocolos assistenciais que a gente possa falar sobre estimulação visual, né, precoce para essa população específica, né, conhecendo, né, o seu comportamento de forma longitudinal. Essa estimulação ela deve ser iniciada, né, o mais precoce possível. Então, quanto antes a gente consegue o diagnóstico, né, quanto antes a gente detecta que essa criança ela tem uma alteração, ela tem um risco para TEA, e ela começa a assistência de forma preventiva, né, de forma mais rápida e nos serviços de referência melhor. Essa estimulação visual precoce, né, ela é importante também para evitar o prejuízo no aprendizado e na evolução, né, com maiores comprometimentos. E essa suspeita diagnóstica ela deve ocorrer nos primeiros meses de vida. Então, ter evidência sobre isso ajuda, né, para que a gente tenha norteado essa suspeita diagnóstica e consiga entender melhor, né, o comportamento de preferência por face em bebês prematuros e sua relação com o comportamento cortical. É isso, pessoal. Obrigada. Se eu consigo me ver aqui. Parei a apresentação. E agora eu estou aberta a perguntas. Obrigado, professora, pela palestra. Com relação às dúvidas, Lorena tem uma pergunta. Ela perguntou se tem algum parâmetro de tempo de fixação visual para saber se tem algum comprometimento no desenvolvimento e como a mãe pode ser orientada para essa observação. Então, não tem. Não tem um parâmetro, porque na verdade o que existe assim, uma coisa é a criança, ela olha, tem interesse, outra coisa ela fixa o olhar e ela permanece interessada naquele estímulo. A gente observa se a criança ela olhou, se interessou e se ela fixou o olhar ali. Então, esse número de fixação a gente compara em relação às outras crianças. Então, eu avalio todas as crianças e eu vejo mais ou menos quanto tempo essas crianças fixaram.
Como é um protocolo novo, principalmente em crianças prematuras que a gente começou a fazer, então não tem um parâmetro para falar, olha, se ela fixar tanto tempo, significa que ela tem um risco. Não, porque na verdade não é o tempo de fixação, mas se ela fixa, se ela olha, se ela tem interesse naquele estímulo, em relação a um outro estímulo que não é social, porque, por exemplo, crianças que têm TEA ou que têm risco para TEA, ele não vai preferir estímulos semelhantes à face, estímulos sociais, porque as crianças elas não olham no olho, ela tem uma alteração nesse comportamento social. Então, ela vai preferir outros estímulos, como objetos, né? O que é totalmente diferente de uma criança que não tem o risco para TEA e que não tem essa alteração. Ela vai preferir sempre o estímulo de face, entendeu? Então, essa preferência é o que a gente avalia, não o número de fixação propriamente dito. É isso. Só chamar aqui. Bom, pessoal, nós vamos dar um intervalinho agora de 5 minutinhos, certo? Muito obrigada, professora Valéria, por ter aceitado o nosso convite. Foi ótima a sua palestra. Agradecemos bastante a sua participação. Eu que agradeço o convite e estou à disposição.